Salve, salve, rapaziada, tudo bom com vocês? Vim trazer uma obrinha nova pro canal, eu espero que vocês gostem. Antes que se esqueça, deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. No ano de 2624, no segundo colégio da cidade de Lijiang, o presidente do colégio, chamado Luo Heng, fala: vocês só têm uma chance para determinar o futuro de vocês, e não pensem em trocar de profissão, pois isso demanda muitos recursos e não é permitido para pessoas comuns. Já faz muitos anos que saiu o jogo da realidade virtual chamado Ethereal. A nova experiência e máxima emoção no combate fizeram pessoas ficarem viciadas nele. Cada vez mais pessoas se uniam no Ethereal. Mas, um dia, a superfície da Terra se expandiu em milhares de vezes e apareceram uma grande quantidade de dungeons. Em resumo, o jogo Ethereal tinha sido fundido com o mundo real. Todos puderam aumentar seu poder, melhorando e trocando de classe, lutando contra monstros. Finalmente conhecemos o nosso protagonista chamado Zoe. E ele pensa: eu cruzei esse mundo já faz um ano. Antes que eu pudesse me adaptar a essa minha nova identidade, a minha mãe faleceu. Então logo em seguida minha irmã adoeceu com uma doença estranha, que os médicos não conseguiam fazer nada e tinham que apelar para os sacerdotes de baixo nível para mantê-la viva. Dessa vez eu tenho que trocar de classe para uma classe de combate, limpar masmorras e ganhar mais dinheiro para conseguir levar minha irmã para sacerdotes mais avançados. Até que um cara suspeitosamente afeminado fala: alunos, se preparem, a cerimônia de transferência está prestes a começar. Lançando uma magia, ele faz um círculo mágico. Vendo ele usar seu poder, Zoe fala em sua cabeça: muito forte. Um mago profissional rege essa transferência de profissão. Ele deve ganhar por volta de 6 cifras de dinheiro. Pensando, aqui vamos nós. Existem milhares e milhares de classes que podem se trocar, mas nessa cerimônia só aparecerá 3 profissões que sejam mais adequadas para essa pessoa. Nesse mundo onde monstros são abundantes e criaturas malignas fazem estragos, as profissões de combate são as mais respeitadas e úteis. E pelo contrário, as classes de suporte possuem status mais baixo. Até que chama o número 31, Zoe. Enquanto se dirigia ao círculo mágico, ele pensa: que merda, hein? O rendimento acadêmico e os atributos não são fatores decisivos na hora de troca da classe. Aqui todos somos iguais. Enquanto nosso prota caminhava lá pra cima, vemos esses 2 figurantes, com o do narigão dizendo: olá, Oli, como que está indo a sua turma? Quantos de vocês passaram para uma classe de combate? E ele só responde com uma cara séria: 16. Zoando com a cara do cara sério, o narigão fala: nossa turma já tá com 21 classes de combates. Os indicadores de avaliação desse ano se cumpriram plenamente. Até que algo chama a atenção deles. E o narigudo fala: oi, o que está acontecendo com o monitor de classe? Ele está parado. E vemos o nosso prota já fazendo o processo de troca de classe. Abrindo os olhos, ele vê seu colar brilhar e pensa: meu colar? Isso é a energia dourada saindo do colar. E começamos a enxergar notificações de algum sistema dizendo: energia do sistema conectada, ativação do sistema, carga completa. Então aparece um telão do sistema dizendo: foi ativado o sistema auxiliar profissional mais forte, pacote para iniciantes, talento nível S+, proteção do anjo divino. Quer aceitar? Plaza pensa: sistema? Coçando os olhos, ele vê que realmente é real. Pensando: eu comprei esse colar numa barraca de rua na minha vida anterior, e ele viajou comigo. Eu achei que ele era algum tipo de tesouro, mas depois de tentar ativar ele de várias maneiras e não ter nenhuma resposta, eu acabei desistindo. Agora ele ativou e me deu um grande presente. Realmente é um milagre. E a janela de status fala: proteção do anjo divino S+. A afinidade com a luz melhorou enormemente. Os efeitos de todas as habilidades divinas e de luz foram duplicados. Nossa prota pensa: nesse mundo, os talentos vão desde o nível F até o nível S. Quanto maior o seu nível, melhor é o efeito de amplificação. O mais importante ainda é que as 3 classes opcionais que aparecem na cerimônia de transferência têm uma grande relação com os seus talentos. Até que vimos para onde aquela tal energia dourada foi, que ela foi em direção aos céus, fazendo um grande brilho. O presidente da academia fala: isso é um fenômeno de transferência de classe? E o mago só responde: não. Isso é uma visão do despertar do talento. Então vemos que dos céus começa a descer uma incrível anja de 6 asas, indo em direção ao Zoe. Até que a anja fala: a luz é a tua crença e a fonte da sua força. Com o apoio da fé,
A luz sagrada sempre te protegerá e queimará todo o mal. Porém, eu sempre estarei ao seu lado, fazendo uma marca em sua testa, fazendo transbordar de poder. Finalmente vemos as 3 classes opcionais que nosso prota pode escolher. Vendo toda essa cena, os alunos ficam espantados e um aluno de cabelo azul que ninguém sabe o nome e ninguém tá preocupado fala pro professor: Professor Lee, que tipo de classes são essas? Eu nunca vi algo assim antes. E ele responde: isso é classes ocultas. Nosso prota vendo as 3 opções, ele pensa: Mago da Luz, Sacerdote Sagrado e Paladino. O Mago da Luz, uma classe puramente de produção. Mesmo que eu ainda possa produzir explosões, nesse mundo onde os extraterrestres dominam, é fácil se ferir e morrer. O sacerdote tem muitas habilidades para salvar vidas e pode dominar a incrível habilidade de ressurreição, mas é uma lástima que ele tem quase 0 de habilidade de ataque. E nesse mundo eu me tornaria refém das outras pessoas. Então, o Paladino é um tanque com habilidades íntegras e capaz de resistir e atacar. Nenhum deles particularmente é bom, porém o dom da afinidade da luz tá aí, né? Já que assim, esse é o melhor pra mim. Então ele escolhe o Paladino. Vemos o Paladino grandão, filho. E ele começa a fazer movimentos com machado, sei lá que febre é isso, falando: humildade, honra, heroísmo, compassivo, responsável e fazer sempre o que é justo. Uma busca permanente pela justiça e retidão. Isso é ser um paladino, se transformando em energia. Vemos o sistema dizendo: parabéns pela sua troca de classe. Agora, parabéns pela sua troca de profissão e por se converter em um paladino. E vemos o nosso prota incrivelmente lindo, compadre, com as suas 6 asas sendo um paladino, se transformando, chega a 2 janelas do sistema dizendo: parabéns pela sua transferência para o paladino nível 10. Habilidades adquiridas: lâmina branca pura, regeneração lenta e bênção das armas. Você ganhou 10 pontos de atributos adicionais não distribuídos. A descer do palco, todo mundo começa a rodear nosso prota, querendo saber como foi, quem é, qual a classe dele e assim vai. Mas o professor chega e fala: não se rendam aqui, se afastem logo. Olhando pra ele com um olhar meio psicopata, ele fala: Zaui, muito bem, volte e descanse por hoje. E amanhã vá ao escritório do diretor. Enquanto nossa prota pensava: nossa, o professor Laoban está com um olhar assustador. Mas já em casa ele continua verificando a janela do sistema, com a classe, paladino, o nome dele, aí força 20, constituição 18, agilidade 17 e inteligência 15. Ele fala: depois de ter trocado, não só meus atributos aumentaram, como eu também tenho pontos adicionais não atribuídos. Vou priorizar a força, seguido de aptidão física. Ataques com letalidade o suficiente podem matar um monstro de um jeito mais eficiente, colocando 6 pontos em força, 2 pontos em constituição e 1 ponto em agilidade e 1 ponto em inteligência. Sentindo seu poder aumentando, ele fala: nossa, então essa é a sensação de sentir que meu corpo está ficando mais forte? É muito refrescante. Então o sistema mostra: foi detectado que o usuário distribuiu os pontos de atributos pela primeira vez e ativou a missão Paladino. E a missão é Desafio do Paladino 1x1, 1x1 na verdade. E completando ela, ele pode escolher entre 3 recompensas. A primeira é ganhar 3 pontos de atributos adicionais, a segunda obter uma habilidade de paladino e a terceira é obter um equipamento aleatório de paladino. Vendo isso, ele fala com a mão no queixo: então essa é a rotina para conseguir recompensas e completar missões. As recompensas são tão grandes que eu tenho que recolher, apertando em aceitar, até que ele é sugado para dentro do sistema. Mas a janela do sistema sempre está ali, né? E ela fala: pareando com um campo de teste aleatório de combate com o seu nível. Pareamento bem sucedido. Se deparando, ele está em uma mina. E ele pensa: uma mina? Os monstros Gulab viviam principalmente nas minas, não? Até que um monstro aparece nas costas dele. Mas ele continua dizendo: mesmo que os monstros não sejam carnívoros, se tornaram sanguinários e violentos quando viram os humanos. Percebendo ele, mas ele continua na sua linha de pensamento, falando: o coeficiente de inteligência deles é baixo, mas eles têm um grande poder. Com suas garras, eles conseguem facilmente cortar minerais, conseguindo desviar do ataque do monstro. Nosso prota está confiante, é o que ele fala.
É a primeira vez que eu enfrento um monstro diretamente. Tentarei ver se eu consigo matá-lo sem usar as habilidades. Dando um salto, ele fala: nossa, meu corpo tá muito mais flexível e forte. Deve ser pelo aumento dos atributos. Se preparando, o monstro começa a ir em direção a ele. Mas o homem é bom, filho, ele só sai desviando dos ataques do monstro. Dando um sorriso, ele fala: você é tão lento, eu consigo ver a trajetória dos seus movimentos. Mas na mesma hora que ele fala isso, ele já leva uma lapada da cauda do monstro, filho, causando um grande ferimento na sua barriga. Eu acho que ele começa a se curar com a energia, ativando a habilidade de cura. Ele fala: não importa o quanto tenha crescido e treinado na escola, é sempre diferente a enfrentar um monstro pessoalmente, criando essa aura aí dourada de fogo, não sei, de energia. Ele fala: mesmo que seja um monstro de nível baixo, não posso subestimá-la. E o monstro é poucas ideias, filho, já vai atacar de novo. Mas o nosso prota fala: é a minha vez de contra-atacar, criando uma cruz de poder e lançando em direção ao monstro. Ao mesmo tempo que lança o ataque, ele dá um dash pra frente, achando uma abertura no monstro, jogando um no chão. Dando um sorriso, ele fala: aqui vamos nós, querida. E lança várias sequências de soco no peito do bicho, lançando o último socão no coração do bicho. Aparece uma tela do sistema dizendo: você matou um monstro Gulabi. Teste concluído. Classificação A. Escolha uma recompensa. A primeira recompensa ganha 10 pontos de atributo. Segunda recompensa, habilidade de paladino. E terceira recompensa, equipamento aleatório de paladino. Nosso prota fala: os pontos de atributos de habilidades são bons, mas também habilidades também são boas. Só que, felizmente, recompensa com armas, que é algo muito útil pro começo. Eu vou escolher os pontos de atributos e os equipamentos aleatórios. Pera. Não era pra escolher um só? Ele conseguiu escolher os dois. Que negócio é esse? Acho que tá bom, né? E o sistema aparece: obteve a recompensa de 10 atributos gratuitos e obteve a recompensa espada simples de uma mão, saindo do local do teste. E a caverna, ou melhor, a mina toda começa a se desfazer, até que ele se encontra na sua casa de novo. Mas ele olha para seu celular e são 5 da tarde, e chega uma mensagem do hospital. Nas notícias aparecem: um milagre de um anjo celestial chegando, enquanto um estudante mudava de classe hoje. Segundo as fontes, o estudante despertou seu talento antes das transferências de classe, e logo foi transferido para a classe oculta Paladino. Mas essa pessoa desligou a TV. Até que alguém fala Zoiun, e aparentemente a menina responde: olá, enfermeira-chefe. Com uma cara de estressada, ela fala: está na hora de pagar as contas, né, menina? 10 mil você tem que pagar. Com o contrato ali batendo no contrato. 10 mil. Em choque, a Zoiun fala: sempre foi 5 mil. O que aconteceu? Algo de errado? Em choque, ela pensa: meu irmão tem trabalhado por 3 empregos para pagar por mês 5 mil anos. Só que agora é 10 mil. De onde ele vai conseguir esse dinheiro? E a enfermeira passou na cara: fi, você tomou muitos médicos esse mês, incluindo inibidores e líquidos estabilizadores. Contratou um sacerdote e ficou 3 vezes doente nesse mês. E todo o posto de enfermagem esteve ocupado cuidando de você na maioria da parte da noite. Gritando com a menina, a enfermeira fala: uma garotinha que fala de um jeito desagradável. E se acha que tem algo de errado, comprove por si mesma. Isso é um hospital. Mas uma mãozinha ali atrás encosta no ombro dela, falando: senhora enfermeira, eu escutei vagamente que você estava insultando o paciente. A enfermeira é tão sarcástica e me pergunto se ainda poderá falar essas coisas depois de ir para o escritório do reitor. Saindo da sala, puta da vida, não sei porquê, ela fala pra menina: Zoiun, as contas hospitalares devem ser pagas hoje. Com medo, ela pergunta: quem é o senhor? Dando um sorriso, ele fala: você é a senhorita Zoiun, não é? Sou um amigo do seu irmão. Até que alguém abre a porta e quando vemos, a Zoe dizendo: irmã, fui pagar a conta e o sistema hospitalar falou que tem 100 mil anos na conta. Sabe o que está acontecendo? Quando ele olha, a irmã dele chama ele irmãozão, enquanto tem 2 caras de terno do lado dela. E ele pergunta quem é. Um dos caras de terno se levanta e fala: olá, Zoe. Meu nome é Zhao Wenmin. Sou secretário do prefeito e gostaria de falar com você sobre uma coisa. Enquanto o cara de terno estendia a mão, o prato pensava: o prefeito é o maior magnata dessa cidade. E às vezes o secretário do prefeito pode se representar o próprio prefeito. Mas o porquê uma pessoa como essa veio me ver? Apertando as mãos, o Zoe fala: não é apropriado conversarmos nesse quarto. Que tal irmos para outro lugar? E o representante do prefeito fala: é claro. Saindo da sala, o secretário do prefeito fala: fica aí com a senhorita Zoe, enquanto o senhor Zoe e eu saímos um pouco. E pelo visto quem é o guarda-costas fala: sim, senhor.
Já em uma lanchonete, o secretário fala: Senhor Zou, parabéns, você adquiriu uma profissão de classe S, não foi? O guardião do santo, e foi transferido para paladino. E o Prota só responde: foi apenas uma grande sorte. E o cara continua: conseguir um talento de nível S em uma cerimônia normal não é algo que possa se conseguir apenas com sorte. O prefeito dá uma grande importância a isso, e ele organizou um pacote especial de recursos de prática para você se preparar para o grande exame. Os recursos estão no cofre da cidade. Esta é a única chave para entrar no cofre. Se tiver alguma outra exigência, por favor, não hesite em pedir. Nosso Prota pensa: aos olhos do prefeito, provavelmente eu seja um gigante, né? E fará nenhum mal ele investir bastante em mim. Mas como não existe nenhum almoço de graça nesse mundo, o prefeito provavelmente está esperando que eu pague por isso algum dia no futuro. E o secretário do prefeito ainda fala: a partir de hoje uma equipe médica profissional estará disponível 24 horas por dia para atender a senhorita Zou Yun. Além disso, o prefeito entrou em contato com um sacerdote nível 36, que virá à cidade em um mês, para tratar a senhorita. Pensando em sua cabeça, o Prota falava: realmente, eles descobriram meu ponto fraco. Mas ele fala: muito obrigado. E o secretário só fala: de nada. Isso é o que eu devo fazer. Corta a cena e ele está de volta no hospital. E a irmãzinha dele está dizendo: quer dizer que você vai voar até o céu? Posso me pendurar nas suas pernas? Mas ele fala: dito isso, agora você deve se cuidar bastante, hein? E ela fala: cada classe tem suas próprias habilidades únicas. Quais são suas habilidades? E o Zou Yun pensa: eu tenho a habilidade da espada branca pura, a regeneração lenta e a bênção da arma. Será que daria certo se eu usasse a regeneração na minha irmã? E ele tenta. Enquanto ela era curada, ela fala: nossa, eu me sinto muito bem. É como se eu estivesse numa sauna e depois eu passasse pela uma massagem no meu corpo inteiro. É incrível, já não sinto dor nas minhas mãos. Enquanto a irmã dele tá nessa brisa, ele pensa: ao escolher a classe paladino, além de considerar o fator força, como minha classe é uma classe tipo suporte, eu posso tentar curar minha irmã. Pode não servir de muita coisa, mas pelo menos dá pra aliviar um pouco do sofrimento que ela sente. No dia seguinte, Zou Yun e aparentemente o prefeito estão andando num corredor. Enquanto o prefeito fala: hoje, professores das 4 das melhores universidades estão aqui ao mesmo tempo. Seria bom se você se esforçasse para conseguir melhores recursos. Todos os professores aqui são profissionais acima do nível 35. Se você for recrutado de forma especial, definitivamente receberá a melhor capacitação no futuro. E o Zou pergunta: quais são as universidades que estão aqui? E o prefeito responde: a Universidade de Hongwang, a Universidade da Sichuan, Universidade de Anji e a Universidade Nacional de Seul. E o Prata pergunta: as 3 melhores não vieram? O prefeito responde: infelizmente, as 3 melhores universidades sempre se baseiam nos resultados dos exames de entrada nas universidades, independente do talento ou classe. Eles não fazem recrutamento especial. Chegando na sala, o prefeito fala: queridos professores do escritório, o melhor estudante Zou Yun está aqui. Cumprimentando todos, nosso Prata fala: olá, professores. O Calvo já pensa: não é arrogante mesmo que tenha mudado para uma classe oculta. Ele é um bom garoto. E o Calvo fala: mas sem rodeios, permita-me falar as condições da Academia Hongwang. Caso venha para nossa universidade, você obterá 2 milhões de yuans e terá 3 livros exclusivos de habilidades de paladino. Antes que o Prota pudesse sequer raciocinar a proposta, esse carinha de óculos fala: hahaha, isso é tudo? A Universidade Hongwang continua mesquinha como sempre, né? Estudante Zou Yun, você receberá 3 milhões de yuans pela sua admissão na Academia Xinchuan. Também, não esquecendo, estamos incluindo 3 livros de habilidades exclusivas da classe Paladino por ano e 3 transferências de nível. No nível 56, um Paladino te ensinará pessoalmente, fazendo o prefeito balancear com essa proposta. Mas essa outra mulher começa a usar seu charme e fala: garotos, sua sinceridade não é o suficiente. A taxa de admissão na Universidade de Seul não vai ser muita coisa não. 2 milhões de yuans. Mas, assim que se inscrever, te daremos imediatamente um recurso de prática de nível B. Então alguém grita: nível B? Foi o prefeito. Ele olhando pro Prota e fala: diga sim, diga sim. Com esses recursos de treinamento de nível B, não podem ser medidos com dinheiro. Com materiais celestiais e tesouros terrenos, um porco pode se tornar um monstro mais poderoso. E a minha fala: Zou Yun, então, o que você escolhe? Mas ele fala: professores, sinto muito, mas vou ter que renunciar ao recrutamento especial. Deixando o prefeito incrédulo.
Mas a mulher pergunta o porquê. E ele só responde: é porque eu quero ser admitido numa das 3 melhores universidades. Entre as 10 melhores universidades, as 3 melhores universidades estão extremamente acima das outras. E elas são conhecidas como as melhores universidades da China. A Universidade Qingjing, a Universidade Suang e a Universidade Mágica. Sem contar que elas não aceitam somente humanos como estudantes, elas também aceitam seres extraterrestres como os elfos e gigantes. Interrompendo a nossa explicação, o Calvo começa a falar, soltando seu poder. Pensei que era uma bela semente, mas resultou de ser apenas um idiota. Soltando sua área, ele continua: eu li toda a sua informação desde os seus primeiros 18 anos. Você teve muitas perdas e não teve bons recursos para compensar. Sua força é fraca e os valores de seus atributos são baixos. Sem contar que é difícil ingressar nas 3 melhores universidades, principalmente com suas habilidades atuais. Enquanto o Prota pensa: que pressão poderosa, se isso fosse ontem eu já estaria ajoelhado no chão. E o cara interfere, filho. E perdão, galera, eu descobri agora. Ele não é o prefeito, ele é o diretor da escola, confundi. E ele fala: o que o professor quer dizer com isso? Vai intimidar os meus estudantes no meu território? E surpresa, a mulher fala: ele conseguiu resistir à pressão do Zhao Tifu, que deve ser o carequinha, durante 3 respirações. Esse garoto realmente é... Mas o cara desativou a pressão dele. Saindo, o estressadinho ali falou: recrutar estudantes não depende apenas do potencial, mas também do seu caráter. Com tal caráter, mesmo se for recrutado de forma especial, será difícil ter êxito. E apenas todos concordam, dizendo: é, professor, estamos indo embora. E o diretor fala: ei, esperem, tem mais uma chance para o garoto. Mas a mulherzinha ficou, filho, e ela fala: você é muito corajoso, mas o que o professor Zhao disse não é exagero. Há inúmeros gênios na China e também raças alienígenas cuja força é muito maior do que a de um humano, tornando-os quase impossível ingressar nessas 3 melhores academias. Dando um sorriso, ele fala: usarei as pontuações dos meus exames para demonstrar a minha força. Porém, ainda falta um mês para o grande exame. Com o apoio do sistema, definitivamente conseguirei melhorar o meu poder para chegar lá num nível assustador. Assim, as 3 melhores universidades estarão disponíveis para minha escolha. Saindo, ela fala: bom, espero ansiosamente seu desempenho no exame de ingressão à universidade. Nos vemos depois, de estudante Zoe. Já pula pra um mês depois, filho. Não tem etapa de treinamento não, pai. Enquanto todos estavam nervosos ali, conversando entre si, mas alguém fala: olha, o Zoe tá aqui. E o outro fala: aonde? Olhando pra trás. Então vemos nosso Prota com uma aura dourada. E o cara fala: por que eu sinto que o Zoe está diferente de antes? Tem algo nele? De frente ao portal, os espectadores falam, um deles no caso: até a sua respiração exala força. Enquanto a cena tá todo mundo fofocando na frente do portal, até que o instrutor grita em alto e bom som pra todo mundo escutar: façam o máximo possível e utilizem um pergaminho de retorno caso encontre algo perigosamente mortal na masmorra. A morte em uma dungeon é uma morte real. Prefiram fracassar no exame do que perder a vida. O tempo acabou! Todos os candidatos preparem-se! E todo mundo foi entrando na masmorra. Então vemos alguns participantes, como por exemplo um gordinho chamado Sun Qiang, da classe guerreira, e ele escolheu a dificuldade difícil. Outro Mocking, que ele é um assassino, e escolheu também a dificuldade difícil. Até que finalmente vimos nosso Prota, que tá aqui, da turma 5, Zoio, classe paladina, dificuldade pesadelo. Tamanho do grupo: 1, ele sozinho, pai. Até que a mina olha e grita: olhem, aquele é o Zoio. Então vemos nosso Prota andando pela floresta, enquanto tem vários olhinhos de bichos atrás dele. Até que alguém fala: dificuldade pesadelo para um único jogador? Mas o quê? E quem fala isso é o diretor do departamento de educação, o Jin Tao. Esse cara que tá com o terno meio verde. Puto da vida, ele já se vira pro diretor e começa a gritar: a habilidade de apoio do paladino é muito forte, então por que você quis que ele passasse por essa masmorra sozinho? Pra piorar, ainda escolheu a dificuldade de pesadelo, com uma taxa de imortalidade alta de 40%. Recuperando sua compostura, mas ainda puto, ele fala: diretor Luo, esse meio da cidade gastou muitos recursos com ele, e se ele fracassar nessa masmorra, a reputação da cidade sofrerá um grande golpe. Quando finalmente esse cara se senta, o diretor fala: diretor Gia, não se preocupe, o Zoio não é uma das pessoas que são descuidadas. Ele
Ele deve ter algo escondido na manga. Corta a cena, vemos para a floresta de novo e vemos pelo menos um vulto. E o Zóio percebe, começando a puxar sua arma do seu inventário. E o monstro fica de frente pro nosso prota, que parece tipo um gato, sei lá que peste é isso. Ele fala, veio me dar boas-vindas, foi, tirando totalmente seu machadão do sistema, filho. Ele grita, morra! Cortando o bicho no meio, pai. Aí aparece a janelinha de stat do nosso prota com 45 de força, 51 de físico, agilidade em 43 e sabedoria em 52. Fazendo uma cara meio de estressado, ele pensa... Já passou um mês que eu ainda tô no nível 10, mas o valor médio dos meus atributos alcançou a no mais 47 pontos. O que equivale a mais ou menos um profissional de nível 13. E se analisarmos todas as províncias de Suzhou e Hangzhou, eu também posso estar entre os principais candidatos. E monstros começam a chegar perto do nosso prota. Sentindo, ele fala, se vocês não vierem... eu mesmo atacarei, correndo em direção aos bichos e ativando sua habilidade Bênção da Arma nível 4, rank C, já partindo primeiro em 2. Logo em seguida lançando uma sequência de ataques. E quando tu pensa... a masmorra do exame se limita a armas de classificação bronze, de 3 estrelas ou menos. E o machado potencializado de lâmina única é uma arma de qualidade bronze, mas comparável com uma de 5 estrelas. Até que chega mais 3 monstros para atacar as costas do nosso prota, lançando o poder. Lâmina branca pura, picotando todo mundo, filho. Pra piorar, ele pega a mão de um dos caras, imbui magia e lança no último que restou, pai. Enquanto o narrador fala, isso é loucura! É simplesmente avassalador! E o povo da plateia tá animado, filho. Um tá dizendo, é muito divertido ver o Sr. Zou, ele é muito poderoso. E outro, eu vi aquele machado simples no centro comercial. Ele é muito pesado, mas o Sr. Zou, ele usa isso como se fosse num jogo. Será que ele colocou seus pontos livres adicionais em força? Mas o velho entre todos eles fala, não. Se olhar bem, a velocidade dele... é bem maior do que os demônios felinos. Não só sua velocidade, como seu lançamento de machado são extremamente rápidos e poderosos. E seus atributos livres, como a sabedoria, definitivamente não são baixos. Com inveja, o cara fala, fala sério, o cara é um gênio. Como uma muda tão boa foi parar na turma 5? Mas, enquanto isso, o diretor lá da educação está puto ainda, filho, falando, Zoyu tem um forte senso de combate. Mas o que ele fez foi imprudente. A primeira onda de felinos foi só um desperdício de energia, enquanto vemos nosso prota rodeado de demônios. Mas o cara continua falando, até mesmo nas masmorras de dificuldade e pesadelo, os demônios não só são fortes, mas também se encontram em grande quantidade. Até mesmo o melhor mago pode fraquejar com seu esgotamento de poder mágico. E o peso do machado por si só é um fardo enorme para um profissional. Pode ser que ele não sinta nos primeiros golpes, mas ele vai começar a perceber depois de dar centenas de vezes seguidas. Acabará que ele nem terá força para levantar o machado e eventualmente será despedaçado pelos felinos. Então, fi, os demônios tudinho foi pra quê? Enfrentar nosso prota. Era bicho vindo e machadada voando. Era bicho vindo e toma a cruz no peito. E ele lança o machado que mais parece um bumerangue, que ele corta, vai bagaçar tudo e ainda volta pra mão do prota, filha. Que já chega bagaçando a cabeça do outro monstro aqui. Finalizando o último monstro. Então o portal começa a se abrir. E enquanto ele entra, ele pensa, esta é a entrada pro próximo nível. Meu Deus do céu, ele acabou de entrar e tem um mar de monstro, filho, pra ele bagaçar. Corta cenas e vê um cara que tá usando um boné amarelo fala: sejam bem-vindos à live Kongan, sou o apresentador favorito de vocês. O que estamos transmitindo agora é o melhor estudante, o mais popular da segunda academia, o dono do talento de classe S+, o brilhante paladino. Ele simplesmente completou o primeiro nível da masmorra de nível pesadelo, com uma eficiência incrível, demorando apenas 3 minutos e 17 segundos. Gente, vocês têm noção disso? Agarrando a câmera do cara. 3 minutos e 17 segundos é 29 segundos a menos que o cara melhor do ano passado. E o câmera falando, por favor, tem como parar de bloquear a câmera? Na plateia, vimos uma garotinha de cabelo rosa falando: Mestre Lee, vejo que você está sorrindo bastante. Ele meio nervoso fala: Zhang Feifei, olha o exame com atenção. As palavras do diretor Jia podem ser falsas. Não diga besteiras. Mexendo em seu rosto, ele pensa: o sorriso na minha cara está tão óbvio assim?
O Sr. Zou já entrou pela porta da luz. Analisando todos os monstros, ele pensa: há demônios felinos normais, demônios felinos fluorescentes que agem como sacerdotes, e demônios felinos de fogo que agem como magos, e demônios felinos da escuridão. Para piorar, ainda tem um minotauro lá no fundo que produz um alto dano. Pelo jeito que tá construído isso aqui, a ameaça é no mínimo 100 vezes maior. Mas o Minotauro ruge, papai, fazendo todos os outros rugirem também e correrem para cima dele. Os magos já começam a preparar sua magia, enquanto os magos negros usam mãos meio estranhas para prender nosso prota. E todos os monstros e as bolas de fogo estão indo em direção ao nosso prota. Ele fala: o guerreiro carrega, o sacerdote concede status, e o mago ajuda com feitiços. A coordenação é um entendimento tático. Enquanto os ataques iam acertar ele, ele ativa a habilidade Cruz da Luz Sagrada, formando uma cruz gigantesca, papai, queimando todos os bichos que tinham na área. O presidente da educação fala: que feroz, todos esses monstros de nível baixo morreram instantaneamente. Quem diabos disse que Paladino é classe de apoio? É uma habilidade de ataque em área de rank B. E ele pensa: o governo proporciona a maior quantidade de recursos para habilidades de rank C. Como ele pode ter habilidades de rank B? Aquele garoto, Zoyu, não é simples. Então vemos que, além de todos os caras ter caído, mas o Minotauro ainda está de pé. E o Zoyu fala: só falta você, pode vir. Mas o Minotauro usa uma habilidade chamada Fúria. Não, ele usa várias habilidades, como o Senhor Supremo e Pisoteio de Guerra, dando uma pisada no chão que rasga a terra em direção ao nosso prota. O Minotauro usa outra habilidade logo em seguida, que dá um dash pra frente do nosso personagem. Mas ele usa a nossa habilidade também. Ele usa o corte aéreo, lançando um monstro pra longe. E logo em seguida lança lança branca da cura. Vendo que a lâmina branca não fez nada, ele pensa: a pele dele é dura e a carne é grossa. Tá, pô, cortou o bicho no meio, filha. O Minotauro continua olhando pra ele enquanto cuspia sangue. E o prota fala: você ainda não morreu? Nossa, de paladino do bem ele não tem nada, filho. Ele pegou o pé e tem na cabeça do Minotauro. E o portal se abre do lado dele. Enquanto ele fala: o próximo nível é o do chefe, não é? Enquanto isso, a plateia entra em loucura. Falando: esse cara é incrível, mano. Olha como ele matou o Minotauro, mano. Meu Deus do céu. E o cara dos recortes tá maluco ali falando: o segundo nível demorou apenas 59 segundos. Impressionante. Ah, agora o cara já tá mais de boa, já não tá mais estressado, né? E ele falou: a liberação de habilidades adequadamente é um controle absoluto do seu poder. É difícil de se acreditar que isso é um estudante que mudou de classe há um mês. Parabenizando o nosso diretor, ele fala: diretor Lu, parabéns. A segunda universidade está prestes a ter um filho prodígio inigualável. Vemos um sorriso. O diretor agradece e fala: as coisas estão mudando e já era hora da nossa segunda academia produzir algo excepcional. E em sua cabeça, o diretor pensa: desde a fundação da escola, o melhor estudante da academia foi o 721 da província. É o lugar dele, eu acho. Quem sabe o Zoyu possa levar a academia para novas alturas. Até que um figurante aponta e fala: por que o Zoyu não descansou um pouco antes de entrar na sala do chefe final? Escutando isso, o cara de novo disse: ele ainda não entendeu que nosso personagem aqui, ele é zica, né, mano? Acho que ele não entendeu ainda. Levantando da cadeira, ele fala: ei, é maluco? Se sua condição não se recuperar e ele perder a batalha contra o chefe, será uma grande perda. Como uma pessoa da província, com uma grande população, Suzhou e Hangzhou, tem muita gente talentosa. Sempre que os melhores estudantes querem chegar aos 100 primeiros da província, basicamente escolhem jogar sozinho no modo pesadelo. Nessa mesma dificuldade, se quiser se tornar um campeão da província, usam apenas o menor tempo possível para superar o nível. E vemos lá nosso Zoyu andando na sala do chefe, e o chefe fala: humano. Identificando o chefe, o nome dele é Rei Touro, nível 16, classe ouro. Habilidades não vemos, por conta que a diferença de nível é muito alta. E se levantando, o chefe Touro fala: já que se atreve a entrar com os pés no meu palácio, prepare-se pra morrer! Enquanto ele lança não sei se é um machado, sei lá que peste é isso, porrete. Mas o nosso prota desvia lançando os seus 415 buffs em si mesmo. A bênção do amanhecer, o dom da coragem, o dom de Deus, o dom da proteção. E o monstro começa a procurar ele com o olhar.
E o nosso prota só fala: Chifrudo, eu estou bem aqui, ó. Dando em pulo em direção ao Rei Touro. Ele fica do lado da cabeça dele, preparando sua machadada. Mas o Rei Touro, ele consegue bloquear o ataque com a mão. E o prota pensa: um machado gigante com 4 habilidades de melhoria nem sequer pode cortar a carne dele. Vendo que está chegando um golpe do Rei Minotauro, ele recua para trás. Mas o monstro, ele não dá paz não, filho. Ele já dá um dash. Em um piscar de olhos, o monstro já tá dando uma martelada no peito dele, fazendo ele atravessar milhares de pilares. Pendurado na parede, ele fala: por sorte eu estava protegido por minha armadura, senão meus ossos teriam sido destruídos. Finalmente entendi o que eu tenho que fazer para derrotar esse monstro. E ele usa Lança da Vitória. Rapaz, esse poder me é familiar, né? Fazendo surgir vários mini portais, de onde dele saem várias lanças. E o prota manda essas lanças em direção ao monstro. Enquanto o monstro se vira com o ataque, ele fala: o Rei Touro é muito mais forte, e seu físico e força são muito maiores que os meus. É impossível esmagá-lo apenas com força. No geral, as pessoas optariam por procurar uma forma mais fácil de matá-lo. Mas desse jeito, eu não teria como ganhar o campeonato provincial. Fazendo algumas lanças vir por trás do monstro. E ele fala: no momento em que eu comecei a lutar contra o Rei Touro, eu percebi que seu atributo de agilidade era bem baixo. Se eu atacar ele rapidamente em várias direções diferentes, será difícil de pará-lo. Mas chega uma notificação do sistema com aviso: seu nível de poder mágico está diminuindo. Por favor, recarregue-o. Mas o prota não para, filho, ele continua. Além de ter pouca agilidade, o Minotauro tem outra fraqueza: resistência, fazendo uma lança explodir no seu abdômen, fazendo-o ajoelhar. E ele continua falando: o Minotauro tem a maior durabilidade e saúde, mas é suscetível a sofrer efeitos negativos graves e danos quando é atacado. Por isso eu tenho que lançar habilidades que dão muito dano muito rápido em um pouco período de tempo. Aproveitando a oportunidade, ele fala: bela oportunidade, e lança mais uma rajada de lanças, fazendo-as explodir na cabeça do Rei Minotauro. Enquanto ele vê o monstro ser explodido, ele fala: mas fazer isso requer um controle preciso no momento e a frequência da liberação da habilidade. Minha qualificação para o exame, devido ao esgotamento do meu poder mágico antes de matar o Rei Touro. Puxando uma espada do sistema, ele fala: queria usar truques maiores, mas infelizmente, lançando um corte, aparentemente dividindo o Rei Touro ao meio, ele fala: o tempo acabou. Cansado enquanto o céu elmo se desfaz, o anunciante fala: parabéns por superar a masmorra nível pesadelo do Bosque da Escuridão. Tempo 9 minutos e 24 segundos. Os resultados do seu exame foram registrados. Sua pontuação de classificação é SSS. Parabéns, você foi classificado como número 1 na classificação desta masmorra. Surpreso ao escutar essa notícia, mas ao processar, ele comemora dizendo: incrível, eu consegui! No ano decorrido desde a viagem no tempo, minha mãe morreu por causa de uma doença. Minha irmã adoeceu gravemente e eu estava sobrecarregado pelas altas dívidas externas e os gastos hospitalares da minha irmã. Tudo isso me deixou sem fôlego. Mesmo em um ambiente tão difícil, eu escolhi não me render. Se não pode melhorar seus atributos, trabalhe duro para praticar suas habilidades de luta e cultivar a consciência de luta. A aparição do sistema foi um divisor de águas na minha segunda vida, mas o destino continua em minhas mãos. Devo usar essa oportunidade para trabalhar mais duro que os outros. Meu coração é inabalável. Então a armadura se desfaz por completo e ele fala: está na hora de voltar, enquanto ele entra no portal, chegando várias janelas do sistema dizendo: parabéns por ganhar 5.212 pontos de experiência, 20 atributos livres e 20 pontos de habilidade. Seu nível subiu para o nível 11, 12, 13, ganhando o cinturão do Bosque Intenso, que dá mais 10 de físico e 1 de força. Anel do Bosque, que dá mais 8 de agilidade e 10 de sabedoria. Ganhou também 10 morangos silvestres, que ao comê-los recuperam um pouco de poder mágico. E também ganhou a carta do touro, que serve para encantamento. Ao usar a carta, o poder da equipe aumenta em até 20. Chegando na arena, a plateia entra em loucura, deixando até a Zoe meio espantada. Mas ele escuta alguém vindo pelas costas. Se virando, ele finalmente vê que é o diretor da escola e aquele outro carinha chato que não parava de reclamar. E o diretor fala: finalizaram mais uma masmorra nível pesadelo
em 10 minutos é uma honra que eu não vi nem nos meus últimos 100 anos. Com meus anos de experiência, posso dizer que você poderia ser o melhor estudante de Suzhou e Hangzhou. Seu futuro é brilhante, meu filho. E o prota só fala, eu estou lisonjeada. Até que de repente alguém chega no carro azul, filho, do nada. E quem sai do carro, filho, é o secretário do prefeito. Falando, no mínimo os resultados sairão em 3 dias e notificaremos imediatamente quando o momento chegar. O diretor fala, volte e descanse bem e espere as boas notícias. Corta a cena no hospital, o prota narra. Depois da última conversa, o Zhao Wenbi rapidamente cumpriu sua promessa. Minha irmã foi transferida para a sala mais luxuosa do hospital e agora tem uma equipe profissional a supervisionando 24 horas por dia. Cortando o raciocínio do cara, a enfermeira fala, Sr. Zhou, aqui está. Respondendo, obrigado, me veio minha irmã e contar notícias boas pra ela. Enquanto a enfermeira escolhe o andar, ela fala, escutei que fez o exame hoje e sua pontuação deve ser muito boa. Até que começa a sair da porta uma fumaça ou névoa, sei lá o que é isso. E a enfermeira fala, que estranho, por que hoje está tão frio? O ar-condicionado está muito baixo? O prota olha pro teto e fala, isso é... Quando a porta se abriu, a enfermeira ficou em choque, gritando, Isso, o que está acontecendo? E o bloco inteiro do hospital tá congelado. E o prota pensa, será que ela tá bem? E sai correndo no corredor, enquanto a enfermeira grita, espere! Mas vira gelo instantaneamente. Chegando no quarto dela, ele vê um dragão de gelo e uma mulher usando um poder do lado da sua irmã, que aparentemente o dragão está saindo dela.